oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade virtual promovida pela Seichonoye do Brasil. Vamos juntos aprender a prosperar. No dia de hoje, vamos falar sobre as chaves para abrir os depósitos dos infinitos tesouros para o seu empreendimento. Utilizaremos o livro A Verdade, volume 2. Lá na página 141, o mestre nos fala: Deus não dá diretamente a nós as coisas deste mundo. Sim, está correto, eu li de forma correta. Deus não dá diretamente a nós as coisas deste mundo. E por quê? Deus não nos dá diretamente, porque este mundo aqui em que vivemos, este mundo que nós enxergamos, ele é um mundo de projeções. Conforme o segundo pilar da Seichonoye, que nos diz, este mundo fenomênico, este mundo material, é um mundo de projeções mentais. Ou seja, é um mundo que se realiza, que se concretiza aos nossos olhares após as nossas projeções mentais. Por isso, este mundo aqui material não é um mundo verdadeiramente criado por Deus. Deus nos dá as orientações para que as nossas criações neste mundo, elas sejam as mais corretas, as mais perfeitas, mas fazer com que essas criações realmente sejam corretas e perfeitas é de nossa responsabilidade. Quando falamos sobre os 3 pilares da Seichonoye, o primeiro pilar nos fala que só existe Deus e o que vem de Deus. Então, tudo o que tem existência verdadeira foi criado por Deus. O segundo pilar é justamente o que fala sobre este mundo aqui fenomênico, este mundo material, em que ele é fruto de projeções mentais. Projeções mentais de quem? Nossas, de nós que habitamos aqui este mundo. E o terceiro pilar nos fala sobre todas as religiões, em sua essência, provém de uma única fonte, que é Deus. Então, nós, como filhos de Deus, já recebemos tudo no mundo da imagem verdadeira, no mundo que existe verdadeiramente, que é
o primeiro pilar da Seichonoye. Só existe Deus e o que vem de Deus e o mundo da imagem verdadeira. Então, neste mundo criado por Deus, nós sim já recebemos tudo. Neste mundo, enfileiram-se inúmeros depósitos, cada um deles abarrotado de riquezas e tesouros de diferentes espécies e fechado com um cadeado. Então, no mundo da imagem verdadeira, nós já temos tudo e todos os tesouros infinitos, eles estão guardados dentro de depósitos. E esses depósitos estão muito seguros, fechados a cadeado. As inúmeras chaves para abrir esses cadeados já estão dadas a nós, que somos herdeiros de Deus. Então, nós temos o meio, a chave que abre esses cadeados e que nos dá acesso a esse depósito de infinitos tesouros. O que precisamos nos conscientizar, e é sobre isso que vamos falar aqui na atividade de hoje, é quais são essas chaves? Porque ela existe, ela está em algum lugar, mas nós precisamos tomar consciência para pegar essa chave, abrir esses cadeados e acessar aos tesouros que estão guardados aí nos depósitos. Essas chaves chamam-se frequência das ondas mentais de cada um de nós. Então, por isso que nós já temos a chave, por isso que tudo já nos foi dado. Tudo está em como acessar, como utilizar essa chave. Então, conforme nós mentalizamos, conforme as nossas ondas mentais, destrava-se o cadeado do depósito com o tesouro correspondente à frequência das nossas ondas mentais. Então, abre-se a porta do depósito e aparece o tesouro. Vejam, de acordo com a minha vibração mental, e a minha vibração mental, ela está correlacionada com o meu conteúdo mental. Pois, se eu sou uma pessoa que o meu conteúdo mental está sempre voltado para as criações de Deus, para as vibrações de Deus, então, se isso está no meu conteúdo mental, a minha vibração, ela se torna convergente, igual ao conteúdo mental. Uma vez que alinhamos vibração e conteúdo mental, então nós podemos expressar, nós podemos projetar o mundo da imagem verdadeira, que é o mundo criado por Deus, aqui neste mundo fenomênico. Podemos. E por que podemos? Porque aqui, este mundo de projeções, também é um mundo em que nós temos o livre-arbítrio. Então, nós podemos escolher qual é o nosso conteúdo mental, qual será a nossa vibração mental. E em estando convergente com a vibração do Criador, então, nós conseguimos ter as criações benéficas, as criações que são voltadas para o progresso. Então, conforme o nosso conteúdo mental, estaremos tendo vibrações alinhadas a ele. Aqui na página 137, o mestre nos fala que o mais importante na vida é nos voltarmos para Deus, que é onisciente, onipotente, infinita fonte da vida e, ao mesmo tempo, infinita fonte de provisão da riqueza. Vejam que é este conteúdo mental que nós devemos manter na nossa mente, de que o mais importante é sempre estarmos voltados para Deus. Em todas as nossas ações diárias, se estivermos voltados para Deus, se estivermos conscientes e vivendo como verdadeiros filhos de Deus, então nós expressaremos aqui a verdade que Ele nos legou.
Então, e por que que isso é possível? Porque existe dentro de nós as vibrações da vida iguais às vibrações de Deus. Então, as nossas atitudes podem ser movidas e podem ter sucesso quando elas estiverem realizando a vontade de Deus. É importantíssimo compreendermos este alinhamento. É possível porque foi Deus quem nos criou, a vibração, a vida de Deus também está dentro de nós. Então, cabe a nós, ainda aqui neste mundo fenomênico, nos voltar para essa essência. É nos conscientizar e viver como verdadeiros filhos de Deus, compreender na essência essa criação divina. E para isso, nós temos algumas práticas que são realizadas. Dentre elas, fazemos orações, fazemos mentalizações que visam purificar, alterar, expandir o nosso conteúdo mental. E eu gostaria de trazer aqui da Sutra Sagrada A Verdade em Orações, volume 2, na página 79, nós temos a oração para tomar consciência da união com Deus. Para que nós tomemos consciência disso e essa consciência, ela passa a ser vivência quando nós estivermos realmente convictos disso. No New Ciclo de Estudos da Prosperidade, nós temos uma bússola que norteia todo o nosso ano de estudos. E é justamente essa bússola está pautada em conhecimento, convicção e vivência. Nós tomamos conhecimento de toda a verdade que, através dos livros, através das atividades, nós vamos recebendo novas e novas informações. Ao colocar cada vez mais essa leitura, esse conhecimento, nós vamos tomando convicção disso e passamos então para a vivência. Aqui na oração, o mestre nos fala: o ser humano é a mais aprimorada autoexpressão de Deus. Se exprime através do ser humano, Deus. Deus se exprime através de nós. Se não tivesse criado o ser humano, Deus teria de se contentar em se expressar apenas por meio de minerais, animais e plantas, mantendo latentes os seus incontáveis atributos de perfeição e harmonia. Porém, Deus criou o homem como a obra máxima da sua autoexpressão. Assim, proporcionou a si próprio um meio para manifestar os seus atributos. Nesse sentido, Deus realiza-se através do ser humano. Portanto, o ser humano é essencial para Deus. Todos os dias, nas nossas orações, nas nossas atividades, vamos realmente nos entregar a Deus. Vamos permitir que Deus se manifeste através de nós. É para isso que nós estamos aqui na face da Terra, para realmente deixar Deus se manifestar através dos nossos atos, através das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Então, Deus precisa de nós para ser visto cada vez mais aqui na face da Terra. O ser humano é necessário a Deus. E, obviamente, Deus é imprescindível ao ser humano. O homem alcança a perfeição máxima quando consegue captar a vida, a sabedoria, o amor, a provisão ilimitada e a alegria provenientes de Deus e manifestá-las plenamente. O ser humano é necessário a Deus. Deus se faz presente aqui na Terra também através de nós. E Deus é necessário, é imprescindível, é essencial para nós, para as nossas realizações, para o nosso dia a dia.
Então vamos diariamente, em todos os nossos afazeres, nos entregar para Deus. Realmente permitir que Deus haja através de nós. Existem algumas dificuldades no nosso dia a dia que com a nossa inteligência, só com a nossa inteligência, só com os nossos conhecimentos técnicos, elas não são resolvidas. E se nós tivermos a sabedoria de nos acalmar, aquietar a nossa mente e pedir sabiamente a orientação para Deus, isso é deixar Deus agir. Deus fala comigo, Deus me traz um exemplo, Deus traz à minha vista a melhor forma de lidar com essa situação. Deus, com certeza, te dará a melhor alternativa, a alternativa certeira, que você não vai precisar ficar fazendo tentativas. Mas vejam, realmente se permitir receber a orientação de Deus, permitir que Deus haja em nossas vidas. Essa é a parte do livre-arbítrio, essa permissão. Somos um com Deus e precisamos tomar consciência dessa união. E uma vez tomada a consciência, nós vamos agir de maneira a atender a vontade de Deus, a realizar a vontade de Deus aqui na face da terra. Então, conscientes da nossa essência divina e da nossa capacidade divina, nós alinharemos a frequência das nossas vibrações mentais para as realizações. E então, alinhando as frequências, nós teremos acesso aos depósitos de tesouros. Na página 138, o mestre fala assim: mesmo que Deus esteja presente em todos os lugares, afinal ele é onipresente, ele é onisciente, mesmo estando presente em todos os lugares, e vibrações da vida iguais às dele estejam preenchendo todos esses lugares, se não sintonizarmos as nossas vibrações mentais com as vibrações mentais de Deus, não poderemos receber o seu auxílio. A questão de recebermos ou não o auxílio de Deus não depende da parcialidade dele em relação a nós, mas sim da frequência das nossas ondas mentais. Ou seja, Deus não escolhe: esse eu vou ajudar, esse eu não vou ajudar, esse é bonzinho, esse não é. Não é assim. Deus está disponível para todos. A grande pergunta é: todos ou quem está disponível para se alinhar com Deus? Para quem está pronto para receber as vibrações de Deus? Vamos nos lembrar que Deus se comunica conosco de diversas maneiras. É através das orações, é através da meditação e é através também das outras pessoas. Afinal, todos somos filhos de Deus. Mas se não estivermos atentos a todas as pessoas, a todas as coisas, todos os fatos, nós não conseguiremos captar essa vibração de Deus. Então, estar atento a todo momento e disponível a receber as orientações de Deus nos é necessário, nos é imprescindível. Por isso que Deus é essencial a nós. Tudo se manifesta conforme as nossas vibrações mentais, pois dentro da nossa própria vida existe o centro da expressão de Deus. Novamente, tudo na nossa vida é manifestação das nossas vibrações mentais. Dentro da nossa vida existe a vida de Deus. Então, existe o centro da expressão de Deus. Chave: como acessar este centro? Como alinhar as nossas vibrações? Se eu sou a fonte emissora responsável pelos acontecimentos ao meu redor, nós precisamos aprender a controlar a nossa mente.
vibrações mentais. Então, eu preciso aprender a controlar o que está na minha mente, o que está no meu conteúdo mental, para controlar a vibração que eu emitirei. Na página 148, o mestre nos ensina como controlar a mente. Se você quiser modificar o estado do seu corpo, da sua condição física, você precisa mudar o estado da sua mente. Por exemplo, não é fácil você demonstrar alegria quando está triste. E existem momentos em que você não consegue dominar um sentimento de raiva, mesmo que você tente. O que fazer nestes momentos? Vamos lá, na nossa rotina, no dia a dia, nós temos os momentos de leitura, de estudo, de orações, de meditação. Mas nós não estamos fazendo isso 24 horas por dia, né? Nós temos trabalho, nós temos locomoções de um lugar para o outro, enfim, nós estamos em um grande contato com o mundo externo que é repleto de vibrações diferenciadas. Como nos blindar de não agir de forma que a nossa vibração seja alterada de algo positivo para algo negativo? Como ter esse controle? O melhor é praticar a meditação Shinsokan. Precisamos fechar os olhos para o mundo fenomênico e treinar para ver com os olhos da mente o mundo preenchido de luz. Vejam que interessante. Fechar os nossos olhos da mente para o que está sendo visto pelos olhos carnais. Fechar, negar, não reconhecer, porque cada vez que nós reconhecemos um fato negativo, nós reconhecemos uma dificuldade, o que acontece é que nós reafirmamos isto. E ao reafirmar, nós damos mais força para essa criação. Por isso, a orientação do mestre em fechar os olhos da mente para o que está sendo visto pelos olhos carnais. E uma vez que eu faço isso, uma vez que eu fecho os meus olhos, uma vez que eu deixo de reconhecer o que está manifestado, porque é isso, esse mundo de projeção mental é um mundo de manifestação. Se eu passar a não reconhecer, a negar as manifestações ruins, as manifestações não agradáveis que eu vejo com os olhos carnais, então eu começo a abrir espaço para ter novas projeções. A gente não muda o ambiente lá fora, muitas vezes. O trânsito vai continuar o mesmo. As guerras continuarão existindo, e não só guerras entre países, mas os conflitos familiares, os conflitos de trabalho, né? Isso são guerras também. Como eu vejo estes acontecimentos é que passa a mudar. Olhar para uma situação que aparentemente é negativa e saber diferenciar, não, essa é uma manifestação, é algo falso, não tem existência verdadeira e é uma projeção, dá espaço para o que nós podemos aprender com esta situação. Podemos ter um comportamento diferente e trazer a luz para esse ambiente sombrio e então muda-se a projeção. Quando nós iluminamos a nossa mente, nós iluminamos o ambiente todo ao nosso redor. Por mais que surjam acontecimentos tristes ou revoltantes, devemos fechar os olhos para eles, mentalizando. Essas coisas são fenômenos e não são existências reais. E o que não é existência real não existe, mesmo que pareça existir. Eu sou filho de Deus. Ele, os outros, também são filhos de Deus.
Ou seja, todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Se somos seres que vieram da mesma fonte, temos a mesma essência, por que estamos manifestando conflitos? É uma situação temporária, pode ser mudada. Então, devemos negar e contemplar fixamente, com os olhos da mente, o mundo onde não existe pessoas em conflito. Quando essa contemplação chegar ao ápice, os fatos odiosos e tristes desaparecerão da nossa frente e aparecerá somente a luz. Não adianta querermos acabar com um conflito criando um novo conflito ou de forma conflituosa, né? Onde está manifestada a violência. Se nós formos agir com violência, nós só estaremos colaborando para ter mais confusão e mais violência ainda. Precisamos ter a grandiosa sabedoria de, ainda que vendo o conflito, ainda que vendo a violência, nos conter, e aí é que vem a parte do controle da mente, do controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? Não deixar nos levar pelo que está ali, né? Nos controlar, negar aquilo que está manifestado e passar a visualizar com os nossos olhos mentais a manifestação de paz, a manifestação de harmonia, a manifestação do amor. Começa pela nossa atitude mental. Lembrem-se, o que vemos nesse mundo é projeção mental. Então, não começará com interferindo diretamente, fisicamente, em um conflito, mas começará com como nós vemos isso, como nós devemos ver isso verdadeiramente. Uma vez que conseguirmos mentalizar o que os olhos físicos ainda não estão vendo, então, com o passar do tempo, no prazo necessário, essa situação imaginada será projetada no mundo físico. E o segundo passo é realmente agir, né? Agir como que eu trago a harmonia para uma relação? Harmonizando. Como eu trago o amor para um grupo de pessoas? Amando. Como eu trago a alegria? Alegrando. Começa em nós. Então, a orientação, a chave é para, primeiro, alinhar a nossa mente, alinhar os nossos pensamentos. Nós temos, durante toda a nossa vida, nós vamos colocando no nosso conteúdo mental, no nosso molde mental, diversos conceitos, preconceitos, crenças, ideias. E se não estivermos atentos ao que nos dizem esses pensamentos, conceitos, preconceitos, ideias, nós podemos estar, ainda que queiramos estar indo pelo caminho certo, não estar seguindo por esse. Porque não é só falar. Talvez as nossas palavras já estejam cada vez mais corretas, né? Muitas vezes nós começamos negando um fato. Negando verbalmente, negando mentalmente, e essa é a parte da ação. A parte do conteúdo mental é qual a ideia que eu tenho ali. Então, a pessoa pode estar falando, sim, eu sou o vencedor, sim, eu tenho capacidade infinita, sim, eu posso, sim, eu faço, sim, eu consigo. Verbalmente, ela está repetindo isso todos os dias. Mas na mente dela, daí vem a questão do conteúdo mental, do molde mental, na mente dela, isso não é bem verdade.
Na mente dela, ela não tem a capacidade infinita, por exemplo, a capacidade de aprender um idioma. Hoje, quando falamos no mundo empresarial, em muitas empresas multinacionais, é pré-requisito para adentrar ou para uma promoção que você fale um segundo idioma. Geralmente é que você fale inglês. E aí, a gente está aqui falando sobre capacidade infinita, né, sobre poder aprender tudo, fazer tudo, e aí a pessoa está aqui repetindo que ela tem capacidade infinita e tudo, mas lá na mente dela, ela olha ali para os conteúdos, para a gramática, para os livros, né, em inglês e fala, é muito difícil, não. Isso daí eu só vou aprender se eu nascer de novo. Não, eu não tenho capacidade. Então, apesar de falar, o que ela acredita verdadeiramente é que é muito difícil. É que ela não consegue. É que ela precisaria ter nascido em um país de língua estrangeira para então ela poder falar. E dependendo do momento, então, da vida, né, da idade que a pessoa tem, né, tem algumas falas, né, não, a pessoa com mais idade não aprende, é muito difícil de mudar um hábito, né. Então não é só falar é o primeiro passo, mas mudar o conteúdo mental, então é pegar eu sou dono de capacidade infinita, e dentro da minha mente acreditar e não temer uma aula de inglês, não temer um conteúdo, não temer uma entrevista, né? Ouço muitas pessoas falarem assim, eu ouço muito bem, mas falar eu não falo. Todos nós falamos. Precisamos acreditar verdadeiramente nisso. Então, nós temos sonhos durante a nossa vida, e aí o sonho está aqui na nossa linha de pensamento, mas dependendo do que eu acredito verdadeiramente, esse sonho é, na verdade, um delírio, é inalcançável. Por quê? Porque é muito difícil. Porque eu já passei da idade. Então, apesar de desejar, de sonhar, de fazer projeto, quando eu me volto para mim, para o que está dentro da minha mente, do meu coração, das minhas crenças, dos conceitos que eu tenho, eu olho para isso e falo, acho que dessa vez não vai dar. Eu estou delirando. Por isso, é importante o trabalho para expandir o nosso conteúdo mental, expandir os nossos conceitos, expandir as ideias que temos na nossa vida. E aí é importante as pessoas que conseguem essas realizações, né, dividirem essas experiências, comprovando que, olha só, assim é possível, independente da sua idade, independente da sua condição. E gradativamente, com estudo, com práticas, a gente vem mudando esses conceitos, esses preconceitos, e a gente abre um espaço na nossa mente para verdadeiramente assumir, para verdadeiramente aceitar capacidade, possibilidade. Então, uma vez que dentro da minha mente, dentro do meu coração, eu acredito, eu torno isso que eu ouço falar, esse conhecimento de capacidade infinita, eu torno uma verdade para mim, eu estou 100% convicto disso, então eu passo a viver. E o viver é a vibração. Então, se o meu viver, se a minha vibração é de um vitorioso e dentro da minha mente, nos meus conceitos, eu sou verdadeiramente vitorioso, então as vibrações se alinham
e eu trago novas realizações para o meu dia a dia. Agora, se eu fico só na fala, só no pensamento, e aí a minha vibração é de alegria e tudo, mas o que eu acredito verdadeiramente não é isso, não dá match, são vibrações que não estão convergentes, pelo contrário, elas estão divergentes, e então não acontece a realização. Por isso, observar o que está na minha mente, no que eu acredito verdadeiramente e o que eu pratico. A convergência dos dois atos, então, fará com que nós conquistemos sucesso nos negócios, na carreira, na nossa família, né? Então, em todos os âmbitos da nossa vida. Então, quando chega a convergência ao ápice, né? Então, essas duas vibrações, né? O que eu acredito e o que eu estou vibrando, são convergentes e são convergentes com a vontade de Deus, então as realizações passam a acontecer. Na página 155, o mestre nos fala sobre o segredo para a prosperidade. O homem prospera somente quando caminha com Deus. Caminhar com Deus significa tudo fazer com o sentimento de amor, porque Deus é amor. Quando assim procede, a pessoa prospera automaticamente. É óbvio, né, que todo pai quer o bem dos seus filhos, quer que eles sejam felizes, quer que eles prosperem, quer que eles cresçam, que eles sejam amados. E Deus quer isso para nós. Em os nossos desejos serem convergentes com a vontade de Deus, então, de progresso, mas é o progresso de quem? É só o meu progresso? Não, é o progresso do maior número possível de pessoas. Porque, vamos lá, como ninguém vive nesse mundo sozinho, né? E não adianta falar, não, mas eu sou sozinho, eu não tenho família. Não, vamos lá. Você, no seu dia a dia, você interage com pessoas. Você vai numa farmácia, você vai num mercado, você vai numa padaria. Então, nós estamos sempre em interações com pessoas, por mais que você ache que não tem família. Então, ninguém vive sozinho. Ah, não, mas eu faço as minhas compras todas em ambiente virtual, tal. Então, de novo, até para fazer funcionar o ambiente virtual, tem pessoas. Então, ninguém vive sozinho. Se ninguém vive sozinho, quanto melhor eu for para mim, também serei para os outros. Então, investir no nosso autodesenvolvimento automaticamente faz o investimento para com as outras pessoas. Pensa que, às vezes, você, nas suas interações de compra, você vai interagir com uma pessoa que está lá triste, que está passando por um momento difícil. Mas você, sendo uma pessoa boa, uma pessoa amável, uma pessoa sorridente, por mais que você não conheça essa pessoa que você vai fazer algum negócio, que você vai comprar alguma coisa, a forma com que você vai interagir com ela nessa ação de compra, a forma com que você vai cumprimentá-la, com que você vai conversar, com que você vai agradecer pelos serviços prestados, você pode mudar um pouquinho ali do dia dela. Você pode colaborar com a alegria dela, ainda que seja por pouco. Então, um muito obrigado pela informação, muito obrigado pelo serviço que você me prestou. Você pode sim mudar a vida das pessoas. Você pode ser o exemplo para a pessoa de que, poxa, existem pessoas boas no mundo. Olha, existem pessoas amáveis
que se importam com o próximo. Sabem que aqui no Brasil não é muito usual, mas eu e meu marido, nós gostamos bastante de fazer essa prática, sempre que possível. E a gente coloca como premissa fazer isso. Por isso que depende de nós. Toda vez que nós vamos a algum restaurante, né, que não é self-service, ou seja, que tem um garçom que vai vir, que vai nos servir, que vai prestar os serviços dele para nós, nós fazemos o pagamento da conta e nós damos uma gorjeta. E aí algumas pessoas vão falar assim, não, mas já está incluso lá no valor da conta os 10%, 15%, enfim. Não importa. Porque aquele ato, né, de pagar ali a conta, muitas vezes é em meio eletrônico, né? Você está pagando ali com o cartão, enfim. E fica muito como uma transação comercial. Quando nós fazemos questão de dar essa gorjeta, nós sempre falamos, muito obrigado pelo seu trabalho, por ter nos atendido muito bem, e fazemos ali aquela contribuição. E, gente, é unânime a alegria das pessoas em receber aquele valor. R$10, R$20, sabe? E aí algumas pessoas podem falar, né? Ah, mas eu não sei o que a pessoa está passando. Talvez a pessoa está ali trabalhando, está nos servindo, mas está com alguma dificuldade, o salário é baixo, tem alguém doente, tem alguém desempregado. E se eu posso colaborar com isso, por que não? Numa dessas ocasiões, nós fizemos isso e aí o rapaz virou e falou assim, ah, que legal, muito obrigado, hoje então eu já vou almoçar na praça de alimentação do shopping, nós estávamos no restaurante do shopping. Ah, que legal, então hoje eu já vou almoçar ali na praça de alimentação. E aí meu marido perguntou, ah, mas aqui no restaurante vocês não tem a alimentação, né? Não é dada alimentação para vocês? E aí o rapaz falou, não, a gente traz a nossa alimentação, né? Enfim. E aí ele ficou tão feliz, né, de ter falado, ah, não, hoje eu vou me alimentar ali na praça de alimentação. Veja, ele ia se alimentar assim como as outras pessoas. Olha, assim, naquele momento, ele ficou tão feliz. Algumas pessoas vão falar que bobeira. Não é. Não é. Nós que levamos a palavra de Deus a muitas famílias, né, a muitos lugares, e trabalhamos com doação, né, levamos a palavra através das revistas. Muitas vezes a revista é doada, né, nós compramos a revista para então fazer a distribuição. Nos faróis, por exemplo, aqui em São Paulo acontece bastante, das pessoas estarem pedindo alguma contribuição. E entregamos a revista também. Mas às vezes a pessoa vira e fala, eu tenho fome, você não tem um dinheiro para colaborar comigo? Então, é importante a gente ter essa sabedoria de entregar para a pessoa, sim, sempre a palavra, sempre o nosso melhor. Mas se ela precisa de uma contribuição financeira, por que não, se é possível para nós? Então, o que é que nós estamos entregando para as pessoas no nosso dia a dia? Então, cada vez que eu invisto em mim, em ser um filho de Deus, em viver como um filho de Deus, em ser uma pessoa melhor, esse investimento em mim automaticamente reflete nas pessoas ao meu redor, mesmo as que eu não tenho um contato diário. É essa consciência que nós precisamos ter de levar essa vivência para as N ocorrências da nossa vida. A pessoa tem êxito infalível caso se dedique de corpo e alma ao trabalho, entregando
a si mesmo e ao seu trabalho, e o seu trabalho nas mãos amorosas de Deus, acreditando só posso ter um destino feliz porque esse trabalho é o meio pelo qual Deus ama as pessoas através do meu corpo e da minha mente. Então, no nosso ambiente de trabalho, e aí empresários, coloquem-se como que o seu empreendimento prosperará. O seu empreendimento é você, em primeiro lugar. A mente do seu empreendimento é a sua mente. Então, o sucesso do seu empreendimento está em você viver conforme essa premissa aqui, de que só posso ter um destino feliz porque esse trabalho, então a minha empresa, os produtos que eu fabrico, os serviços que eu presto, é o meio, então são as formas pelas quais Deus ama as pessoas. Então, o nosso trabalho, o nosso serviço, o nosso produto é um meio com que Deus pode se manifestar e amar as pessoas e colaborar para o desenvolvimento das pessoas. Muitas vezes, quando nós pedimos para as pessoas olharem para o trabalho delas, elas não conseguem ter essa visão além. Nós fizemos há um tempo atrás uma atividade na nossa associação local, convidando os empresários a pensarem e a conseguirem formular, a expressar qual era a entrega do trabalho deles. Então, ir além do que estava manifestado ali visivelmente aos olhos. E eu me lembro que na época tinha empresários que eram construtores. E aí nós perguntávamos, qual é o seu trabalho? Ah, eu construo casas. E isso é o que é visto com os olhos físicos. Mas com os olhos espirituais, como nós podemos ver esta entrega de casas construídas? Podemos ver como a realização de sonhos? Quantas e quantas pessoas desejam, sonham em ter a sua casa, sonham em ter um abrigo. Então, um construtor não meramente constrói casas, mas ele realiza sonhos. E tínhamos também dentistas no nosso grupo. E aí, dentista, qual a sua entrega? Ah, eu coloco aparelhos, eu faço obturações, eu faço extrações. Não, você traz alegria à vida das pessoas. Por quê? Porque através do sorriso, e quantas pessoas, por não terem ali, né, de repente todos os dentes, deixam de sorrir. Ai, mas isso é estética. Vejam além. Tem pessoas que não sorriem e não é porque não tem felicidade, mas é porque não tem ali, eles não se veem como bonitos, sorrindo. Então, um dentista que trabalha com isso, qual a entrega? A entrega é de um sorriso, é de mais alegria para as pessoas. Então, queridos empresários, façam um momento aí, avaliação. Qual é a entrega de vocês para a humanidade? Além do que vocês veem aí manifestado. Eu trabalho em uma empresa que entrega qualidade de vida para os trabalhadores. Esse já é o benefício além. Ela entrega qualidade de vida aos trabalhadores através de cartões com benefício ali dentro, com crédito para comprar alimentação, com crédito para comprar refeição, com crédito para cultura, enfim, sem fazer merchan, mas é isso.
mas por quê? Qual é a ligação? Porque é um trabalhador que tem um cartão com benefício, com crédito, para ele se alimentar bem, e ele pode se alimentar bem diariamente, ele terá, sem dúvida, qualidade de vida. Porque uma boa alimentação traz para o nosso físico uma melhor saúde e qualidade de vida. Então façam essa avaliação. O que é que o trabalho de vocês entrega? Mas não é o produto. O produto é só um meio para entregar determinado valor. E quando vocês conhecerem isso, o propósito de vocês deve estar alinhado a esse valor. Então eu trabalho cada dia mais, eu desenvolvo o meu time para que nós, e aí estou falando de mim em particular, para que nós possamos entregar cada vez mais qualidade de vida a todas as pessoas que contratam a empresa a qual eu sou colaboradora. É isso. É isso. Então, meu propósito é fazer de cada dia um dia melhor para entregar qualidade de vida. Então, vejam, além dos produtos, além dos serviços prestados, qual é o valor que você entrega para a humanidade. E quando você conhecer esse valor, então traga esse valor como conteúdo mental, vibre de acordo com esse valor. E isso, se isso entrega verdadeiramente bens para a humanidade, se isso beneficia a humanidade, certamente está em convergência com a vontade de Deus. E o que acontece? Você acessa as chaves para abrir os depósitos dos infinitos tesouros. Então, é este alinhamento que nós precisamos buscar. Mas vejam que para acessar a chave, eu preciso ter todo um entendimento da minha concepção, da minha essência, do que está ligado, do que está conectado a mim, como que essa minha conexão acontece com as pessoas, com as ocorrências ao meu redor. Então, é muito além de só pensar positivamente. É além disso. Por isso que não existe receita única. Não tem receita única, uma receitinha de bolo para o seu negócio dar certo, para a sua vida mudar. Porque cada pessoa é uma pessoa, tem uma história, teve uma vivência. Então é um trabalho de autorreflexão dentro da sua história. Qual conceito que você tem que precisa ser alterado? Qual é a ideia? Qual a crença que te limita e que não deixa você progredir? Pessoas diferentes têm crenças diferentes. Então, por isso que a receita não é única. Nós falamos de um caminho, mas a reflexão, o realizar isso é de cada um. E é um exercício. Ah, mas isso a gente faz instantaneamente? Nós estamos em expansão da consciência. E, gente, não precisa ter pressa. Um pouquinho por dia. A cada 1% que você muda, esse reflexo já é gigante. Então, vá passo a passo. Step by step, como diria o meu colega preletor Fernando. Mas não desista deste caminho. Esse caminho de progredir infinito. É isto que a Seichonoye promove, traz para nós, traz esse conhecimento. Seguir é uma opção, é uma escolha de cada um. Quero agradecer imensamente a cada um dos senhores que está assistindo esta atividade, que puderam compreender um pouco mais sobre essa nossa vida que é maravilhosa, que pode se tornar cada dia melhor. E para finalizar, vamos fazer
de maneira completa a oração para tomar consciência da união com Deus. Queiram todos, por favor, assumir a posição de oração e vamos acompanhar mentalmente. Deus é a grande vida. A vida, expressando-se, torna evidente a sua existência e se realiza. Se a vida permanecesse sem se expressar, não teria razão de existir. Vida sem expressão equivale à ausência de vida. O ser humano é a mais aprimorada autoexpressão de Deus. Deus se exprime através do ser humano. Se não tivesse criado o ser humano, Deus teria de se contentar em se expressar apenas por meio de minerais, animais e plantas, mantendo latentes os seus incontáveis atributos de perfeição e harmonia. Deus, porém, criou o homem como a obra máxima de sua autoexpressão. Assim, proporcionou a si próprio um meio para manifestar os seus atributos. Neste sentido, Deus realiza-se através do ser humano. Portanto, o ser humano é essencial para Deus. Naturalmente, sem Deus, o homem não consegue existir. Visando a autoexpressão, Deus criou o homem e nele alojou a sua vida. Se for extraída a vida de Deus alojada nele, o homem deixará de viver. O ser humano é necessário a Deus e Deus é imprescindível ao ser humano. O homem alcança a perfeição máxima quando consegue captar a vida, a sabedoria, o amor, a provisão ilimitada e a alegria provenientes de Deus e manifestá-las plenamente. Deus se realiza através do ser humano e este se aperfeiçoa ao expressar em si próprio os atributos divinos. Nisso consiste a comunhão entre Deus e o homem, o vínculo de pai e filho. E por isso podemos concretizar uma vida perfeita, repleta de felicidade, quando, confiando em Deus e recebendo a orientação da sua sabedoria, empenhamo-nos em realizar a sua vontade. Deus é bem infinito, harmonia infinita, amor infinito e traz dentro de si a fonte do belo infinito. Por isso, quando confiamos inteiramente em Deus e vivemos de acordo com a sua vontade, manifestam-se em nossa vida cotidiana somente o bem, a harmonia e o belo, jamais surgindo em nosso lar, nosso ambiente ou nossa jornada da vida coisas más, desarmoniosas, contrárias ao amor e ao belo. Se surgem nesta vida coisas ruins, desarmoniosas, contrárias ao amor e ao belo, e fatos tristes como doenças e acidentes, não é pela vontade de Deus. Tais situações ocorrem quando não pedimos a orientação de Deus e por nossa própria vontade avançamos de modo precipitado e agressivo pelo caminho contrário à vontade de Deus. Numa situação dessas, devemos refletir sobre nossa atitude, deixar de agir de modo precipitado e arbitrário, de acordo com a vontade do nosso ego, e passar a viver conforme a vontade de Deus. Assim, desaparecerão naturalmente as dores e os sofrimentos decorrentes da atitude mental desarmoniosa. Agradeço a Deus por fazer-me conhecer esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.